Olá, hoje nós vamos falar sobre qual o maior patrimônio da sua empresa. Está interessado em saber um pouco mais? Vem comigo. Muito bem, algo que precisa ficar muito bem claro para você, empresário, empreendedor, para você, líder de equipes, é que você precisa revisar o seu conceito. Você precisa analisar se você está fazendo dois questionamentos. Primeiro, esse pessoal não faz nada certo. Segundo, não posso confiar em ninguém nesta empresa. Se você está fazendo essas duas perguntas, é um alerta muito sério para você. É melhor você repensar urgentemente no seu processo de gestão de pessoas. O maior patrimônio da sua empresa são pessoas. Por quê? Empresas existem para pessoas e por pessoas. Tá? Então, por que tantos gestores reclamam ou não confiam em suas equipes? 3 pontos que você precisa entender. O foco principal da contratação da sua empresa talvez seja você mesmo, a pessoa responsável. E nesse caso, talvez o processo de abertura de vaga ou de indicativo de vaga para o mercado de trabalho, ele não esteja sendo feito de forma muito assertiva. Você precisa ser muito claro na abertura da vaga disponível para que a pessoa que chegue até você, ela tenha realmente o entendimento daquilo para que ela está se propondo, para que ela venha trabalhar com a sua equipe. Outra coisa que você precisa analisar muito bem é cargo mais valor mais a função. O cargo tem que ficar muito claro. Pergunte para a pessoa que está vindo trabalhar com você o que ela está entendendo da vaga anunciada e se realmente ela está apta para aquilo. Tá? Segundo ponto é o valor. O valor hoje que você vai apresentar para essa pessoa, ele precisa estar muito bem alinhado com as expectativas de mercado e você tem também aí um balanceamento com a expectativa do seu candidato. É muito importante que você consiga balizar bastante esse ponto de valor para que você, analisando um perfil de um profissional que seja capacitado e qualificado para a vaga proposta, você consiga trazê-lo de forma mais assertiva. E segundo ponto é a função. Você precisa colocar essa pessoa para fazer alguns testes práticos, você precisa tentar forçar ela a mostrar se ela está apta realmente ao cargo que você está oferecendo e a função que ela vai exercer dentro da empresa, olhando as tarefas que ela deve realizar. Não existe certo e errado para esse tipo de situação, isso é o bacana. Entretanto, você precisa desenhar um processo de contratação que seja realmente funcional. Valide, teste, se ficou algum ponto em aberto, no próximo processo seletivo você mude aquele ponto, faça uma análise junto com a tua equipe de RH ou você mesmo faça essa análise para procurar acertar o máximo possível no perfil da pessoa contratada para a sua empresa. Outro ponto que a gente tenho certeza que você faz parte, está nesse grupo, é o aumento das vendas é o sonho de 9 entre 10 empresas no mercado. Afinal de contas, o departamento comercial é o coração da empresa. Se não tem venda, não tem empresa, não tem negócios, não tem faturamento. Então, o setor de vendas é muito importante. O setor de vendas, ele precisa trabalhar com foco em objetivos e em planejamentos. Por isso, você precisa ter 3 pontos bastante alinhados. Primeiro, planejamento estratégico. Nós falamos um pouco disso no vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, eu vou colocar o link aqui para você, para que você possa também ver esse vídeo para depois retornar aqui e continuar nessa sequência. Planejamento estratégico, ponto importantíssimo. Repito, os procedimentos que eu falei no vídeo anterior. Se você não sabe para onde você vai, então qualquer caminho serve. Né? Segundo ponto, cobrar as pessoas certas. Por vezes, o envolvimento das pessoas no departamento de vendas, ele não é somente o vendedor, você tem outras pessoas envolvidas. Então, por vezes, as cobranças de metas, de atingimento de objetivos, eles podem ser compartilhados com outras pessoas. A visão que você precisa passar para a sua empresa, na verdade, é que todas as pessoas, independente da sua função, do cargo que ela está contratada para fazer, ela tem que ter um espírito de vendedor. Ela precisa vender alguma coisa, certo? E o último ponto é cobrar de forma certa. Existem formas de fazer cobranças com relação a isso.
Um dos pontos que você precisa cobrar muito é a meta, entretanto a meta tem que ser muito objetiva, muito clara e principalmente tangível, baseada nos históricos de vendas anteriores e também nas prospecções ou projeções de crescimento, de desempenho, de evolução do mercado que você atua. Esses 3 pontos eles vão trazer as pessoas que são o seu maior patrimônio para um nível maior de engajamento. Isso é muito importante. As pessoas precisam comprar a sua ideia e andar contigo no mesmo caminho para chegar no objetivo que você espera. Treinar e treinar. Treinamento é fundamental para qualquer equipe, principalmente aqui falando das equipes de vendas. Pense o seguinte, é caro treinar um funcionário, é caro treinar um colaborador? Analise comigo o seguinte, se você não treinar esse colaborador e ele continuar na empresa sem treinamento, eu acho que ele é muito mais caro para você. Então invista em treinamentos, certo? É melhor treinar um colaborador que amanhã ou depois possa deixar a sua empresa do que você não treinar o colaborador e esse continuar na sua empresa sem trazer resultados que você espera. Então invista em treinamentos, pessoas chaves, pessoas que precisam de treinamento, você precisa investir um pouquinho nele. Motivação e qualificação e um ambiente de alta performance. São 2 pontos também fundamentais que você precisa se atentar falando em capital humano. Motivação e qualificação, ela faz parte de qualquer ser humano. Entretanto, algumas pessoas são mais motivadas, outras menos. Você precisa ficar antenado isso porque o nível de motivação que o seu colaborador está transparecendo, que ele está colocando para fora na empresa, ele vai impactar diretamente na alta performance. Então, quanto mais motivado o seu colaborador, muito mais rendimento ele vai trazer para a sua empresa e para os seus resultados. Um feedback de mão dupla. Normalmente a gente fala muito em feedback e a gente como coordenador, como supervisor ou gerente comercial, a gente tem o hábito de passar cobranças ou mostrar para a pessoa, para o nosso colaborador, os pontos que ela tem positivos e os que ela precisa melhorar. Entretanto, uma coisa que a gente deixa muito vago é que nós também precisamos dar um tempo para esse colaborador falar um pouquinho do que ele está achando da empresa. Nós precisamos também ouvir feedbacks, porque se nós colocarmos os nossos colaboradores para dizer também qual o sentimento e o que eles têm percebido da empresa, com certeza nós ajustaremos aí as nossas velas no meio do caminho para chegar no objetivo que a gente espera. Então o feedback ele tem que ser muito feito em 2 mãos, certo? KPIs transformam qualquer empresa. Você precisa definir muito bem quais são os indicadores de performance que você tem em cada setor da sua empresa e principalmente cada funcionário, cada colaborador, ele tem um nível de desempenho. E para aqueles colaboradores que têm um rendimento maior, que são pessoas que são mais engajadas, que são mais focadas no trabalho e entregam mais resultados, esses KPIs também eles podem ser diferenciados. Então, por vezes, um indicador para uma equipe toda não seja o ideal. Talvez seja melhor você também fazer indicadores individuais. Política salarial. Esse é um ponto também que a gente fala neste artigo do nosso blog, onde ele tem alguns pontos que impactam diretamente para a satisfação tanto da empresa quanto do colaborador. Você tem a meta, a política salarial adequada, equilibrada, balanceada, eficaz, segura e incentivadora. Quando nós falamos de política salarial adequada, quer dizer que você precisa, como empreendedor, como empresário, entregar ao seu colaborador, aos seus próximos colaboradores no momento da entrevista, uma política salarial que seja voltada principalmente ao, pelo menos, o piso médio salarial do sindicato ou da categoria. Esse é o mínimo que se espera quando a gente fala de política salarial adequada. Equitativa é que você também pode trabalhar valores salariais diferenciados pela capacidade do colaborador. Então, se ele tem um desempenho maior, se ele tem um nível educacional maior, se ele tem um pouco mais de conhecimento, talvez valha a pena você elevar um pouquinho o nível dele e equalitar esse rendimento para ele diante do desempenho e também do que ele traz de bagagem. Balanceada é aquela política salarial que ela seja boa para a empresa, para o empresário e também seja boa para o colaborador. Então você balanceia isso dentro das suas contas a pagar e receber, dentro das suas entradas,
e que ela seja atrativa e positiva para os dois lados. Eficaz é aquela política salarial que você garante para o seu colaborador pelo menos o mínimo de segurança nos recursos básicos que ele precisa aí no dia a dia. Segura, essa daqui é a política comercial que você precisa analisar para manter um ponto de equilíbrio na saúde financeira da sua empresa. Traga segurança para você essa política salarial para o rendimento da sua empresa. Incentivador é aquela política salarial que você vai trabalhar em cima do desempenho, colocando o seu colaborador sempre num estágio de motivação elevada para que ele sempre, cada vez mais, produza mais e traga mais resultados para você. Ok? Esses são pontos fundamentais na política salarial, olhando o maior patrimônio da sua empresa, que são as pessoas. Um outro ponto importante aqui de se tratar é a meritocracia. Então, muitas empresas já adotam esse método hoje e eles dizem que identificar as pessoas mais eficazes, mais capazes, que produzem mais e recompensá-las de uma forma diferente faz toda a diferença no momento da execução do trabalho. Então, por vezes, a meritocracia pode ser um processo muito interessante para você analisar e ver se dentro da sua empresa ela vai fazer sentido diante do quadro de colaboradores que você tem e tarefas que executam. Diante de tudo isso que nós falamos, agora nós vamos falar sobre a criação de processos eficientes. Processos eficientes vão gerar para a sua empresa sustentabilidade, organização e rentabilidade. É isso que você precisa trazer, esses 3 pontos são fundamentais para qualquer empresa, para qualquer empresário e para que você mantenha uma saúde financeira muito boa dentro da sua carteira e junto com os seus colaboradores. Descrição, quer dizer, descrever cargos, isso vai evitar desvios e quebras de expectativas, tanto suas quanto do colaborador. Então, quando você for contratar uma pessoa, você deixe muito bem claro quais são os benefícios, valores, o que ela tem a receber na execução do seu trabalho mensalmente e você descreva isso, coloque isso realmente por escrito, pegue uma assinatura, uma concordância e não vai haver quebras de expectativa durante esse período. Então, análises internas. Então, aquilo que a gente falou sobre meritocracia, então vale a pena analisar internamente nos setores até as diferenças salariais que existem para mesmas funções, se essas diferenças realmente são diferenças baseadas na meritocracia ou em conhecimento. Se não, é preciso fazer um alinhamento para que não haja insatisfação de nenhum colaborador envolvido na mesma tarefa e talvez com um rendimento maior e ganhando um pouquinho menos. Observe o mercado. Nós podemos se balizar muito pelo mercado. Então, o que o mercado está pagando para profissionais no mesmo nível e cargos que você está contratando. É muito importante se balizar um pouco pelo mercado para que você consiga oferecer também uma média salarial bacana para que você não perca também a oportunidade de contratar profissionais que estão aí buscando oportunidades no mercado de trabalho. Saúde financeira. Aqui é muito importante você não extrapolar para se igualar ao mercado. Então você usa o mercado como referência, entretanto você tem que ter o cuidado diante da tua saúde financeira, se isso vai ou não impactar no que você tem de rendimentos e naquilo que você espera colher durante o período que você está empresariando, trabalhando com empreendedorismo. Planos de benefícios. Então, nós falamos um pouquinho, mais uma vez a gente entra aqui na meritocracia. Então, recompensas, elas aumentam o engajamento e a motivação e o clima da empresa. Então, é muito importante que você ofereça, então, os seus valores mensais para o seu colaborador e nesse plano de benefícios você consegue e pode oferecer algumas coisas diferentes, como plano de saúde, como plano farmácia, enfim. Você coloca aqui alguns benefícios, isso não fica tão oneroso para a empresa, mas para o colaborador ele faz uma diferença muito grande e você pode, através disso, talvez trazer aquele profissional que está ali namorando entre uma empresa e outra e você consiga fornecer e atender a expectativa dele para trazer para a sua empresa. E documente, essa aqui é um ponto que realmente poucas empresas fazem,
que é documentar todos os processos. Então, normalmente os processos vão acontecendo no automático, abre-se vagas, publica-se essas vagas ou contrata-se profissionais de RH para buscar esses profissionais. Na sequência, as coisas acontecem meio no automático, a entrevista, os testes, enfim. É muito importante que esse processo ele seja documentado, essas etapas sejam respeitadas e sejam iguais para todos os possíveis colaboradores novos da sua empresa, para que não haja nenhum tipo de perca de ganho ou de desempenho em uma entrevista para outra devido aos questionamentos ou os processos que você tem tratado, certo? Então, disso tudo que nós falamos, hoje nós trabalhando na humanização, trabalhando no capital maior que nós temos hoje nas empresas, que são pessoas, nós vamos conseguir trazer sustentabilidade, organização e rentabilidade, certo? Cultura organizacional é o que a gente está buscando, valorização do ser humano e isso, nesse formato, todos ganham, tá ok? É esse o recado que eu quero deixar para você hoje. Que bom que você acompanhou todo esse vídeo e eu gostaria muito que você clicasse aqui no nosso link, curtisse, compartilhasse, entrasse no nosso blog, que lá tem um conteúdo mais completo para você sobre esse assunto e qualquer coisa que você precise é só chamar também, deixe teu comentário aí que a gente vai responder para você, tá bom? Obrigado, até a próxima!